pessoal, tudo bem? Meu nome é Heloísa de Sena Alves. Eu sou a Luma Shoa. Nós somos acadêmicas de fisioterapia do primeiro semestre do ano de 2022 e nós estamos realizando um trabalho da disciplina IES, Interação, Ensino e Serviço. O nosso objetivo é abordar sobre o assunto ansiedade, que é relevante no meio acadêmico. Nós queremos agradecer a psicóloga Mayara, que vai nos ajudar durante esse trabalho. Então, Mayara, tudo bem? Tudo bem, meninas. Mayara, fala um pouco de você, da sua formação. Como foi para você ter chegado aqui na UEPA? Bom, eu sou psicóloga desde o ano de 2012, né? Graduei numa universidade fora aqui de Santarém, né? Atualmente eu atuo aqui na UEPA desde o mês de abril, agora desse ano. Tenho esse desafio aí de estar atuando na educação, né? Tenho experiência já na área hospitalar de muitos anos, né? Passei por outras áreas, área social, enfim, estou aqui, né? Hoje tem sido um trabalho desafiador, mas gosto muito de trabalhar com essa ênfase da educação, né? E poder dar esse suporte hoje, né, para os acadêmicos, né? Tem sido muito importante, né, para a construção da minha experiência e também pelo fato de poder realmente fazer a diferença, né, na vida dessas pessoas. Ah, que legal! Obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite. Então agora, passando para a parte, né, do conteúdo em si, que é a ansiedade, a gente vai iniciar perguntando o que é a ansiedade. Ela é um sentimento? Ela é uma doença psicológica? Fala um pouco pra gente. Na verdade, a ansiedade, ela é uma reação natural do corpo, né? É uma reação que a gente tem, né, diante de algumas situações da vida, por exemplo, né? Por quê? Porque ela prepara o nosso corpo para enfrentar um desafio, uma possível ameaça. Então, ao sentir ansiedade, por exemplo, né, o nosso organismo vai liberar uma quantidade grande de cortisol e adrenalina, né, no sangue, e isso vai causar o quê? Reações fisiológicas e psicológicas e vai nos deixar em estado de alerta, na verdade, para lutar ou fugir. Então, pensando nisso, a gente pode dizer que a ansiedade, ela faz parte da constituição de todos nós, ela está aí, nós precisamos dessa ansiedade, e ela é positiva por quê? Né? Porque ela nos deixa alerta. Né? Para quê? Para vivenciar ou enfrentar situações ameaçadoras, por exemplo. Né? Então, se a gente não tivesse ansiedade, a gente já não teria, na verdade, evoluído, né? A raça humana não teria evoluído até onde a gente está agora. Então, toda vez que o nosso cérebro entende que nós estamos diante de um desafio ou uma situação ameaçadora, automaticamente ele libera, né, ansiedade no corpo. Para quê? Para preparar o nosso corpo para enfrentar esse desafio, né? Ou seja, como se ele estivesse falando assim, né? Prepara agora, você vai preparar para você lutar ou fugir. Então, por isso que ele libera todas essas reações fisiológicas que a gente sente, né? Por exemplo, a gente fica mais ativo, né? O nosso corpo, né, tem as reações fisiológicas como taquicardia, sudorese, né? Por quê? Porque é uma forma dele se preparar para superar esse desafio ou essa possível ameaça, por exemplo. Então, nesse sentido, né, por ter uma função protetiva, a ansiedade ela é positiva. Entretanto, por outro lado também, né, se a gente entende que esse nível de ansiedade ele é persistente, né, e ele começa a aumentar e começa a afetar a minha vida diária, por exemplo, eu já não consigo mais fazer coisas que eu fazia, né, eu não consigo interagir com a mesma qualidade que eu interagia, então isso já está mudando a minha rotina, por exemplo, e a minha qualidade de vida. Então aí eu já tenho que perceber que essa ansiedade ela já pode estar num nível mais grave, que a gente fala que é uma ansiedade mais patológica, né? Ou seja, isso gera em mim, é como se a pessoa, essa ansiedade que é regular e é normal, e ela é disparada em alguns momentos ali específicos, ela começa a ficar ali ativa e frequente o tempo todo. Então é como se a pessoa estivesse o tempo todo em estado de alerta. E isso gera, infelizmente, né, muito cansaço, muita exaustão e muita fadiga. Né? Porque esse indivíduo tem que estar gerando energia o tempo todo para ele ficar em alerta, né? A uma possível ameaça que, na verdade, quando a gente tem uma ansiedade patológica, a gente entende que essa ameaça ela não é real, né? Ela é ali uma ameaça que ela não existe na realidade, mas no pensamento, né, na forma de ver da pessoa, aquela situação ainda é ameaçadora e por isso que ela causa todas essas sensações e esses sintomas. Mayara, como você acha que ela, né, então, a ansiedade, ela influencia no desempenho do aluno nas atividades da faculdade, por exemplo, em uma tutoria, onde o aluno ele precisa se expor, onde ele vira, né, um agente ativo. Então, como você acha que ela vai influenciar no desempenho do aluno?
Na verdade, assim, pelo lado positivo, né, essa ansiedade ela precisa existir por quê? Porque, na verdade, ela que vai te impulsionar, na verdade, a buscar superar esse desafio, né? Então, por exemplo, quando você está diante ali de um desafio, de uma apresentação de um trabalho oral, então é comum, né? 100% da turma, se você perguntar, ela vai precisar, né, ter sentido um pouco dessa ansiedade, porque ela vai te preparar para enfrentar aquele desafio naquele momento. Então você fica um pouquinho mais nervoso, às vezes até dói a barriga um pouquinho, você sente o coração acelerado, parece que um nervosismo ali. Então é uma forma dele essa ansiedade, na verdade, te capacitar para enfrentar esse desafio, para ter condição ali de se preparar para enfrentar, né? Então isso é importante, falando nesse sentido, né? No entanto, a gente precisa entender que muitas das vezes quando a gente está num nível de ansiedade muito alto, né, como eu falei, geralmente ela vai afetar a minha questão cognitiva, ou seja, na minha questão realmente dos pensamentos. Então a tendência é que eu, às vezes, quando eu estou muito ansioso, eu não consigo, às vezes, olhar aquela situação, aquele desafio com um olhar mais real, como ele realmente é. Então acaba que essa ansiedade ela começa a distorcer um pouco a minha forma de ver as coisas. Então, às vezes, por exemplo, aquele desafio, que é um desafio, por exemplo, da tutoria, às vezes a pessoa começa a olhar aquilo como se fosse algo tão ameaçador, né? E aí a gente começa a ter os pensamentos negativos e distorcidos. Não vou dar conta, eu vou passar vergonha, né? Os amigos, os colegas vão rir de mim, o professor vai me julgar, e a gente olha para o outro, né? Sempre como se o foco da atenção fosse, né, fosse eu mesmo, e às vezes o tempo todo eu acho que eu vou falhar, né? Então a gente às vezes começa a olhar isso com um pouco assim, de uma forma mais distorcida. E isso acaba que, né, cria e geram, né, expectativas e pensamentos que são reais. Então a gente está sempre se preparando para o negativo, né? Por que eu não acho que eu vou expor ali o meu conteúdo e o meu conhecimento e as pessoas vão dizer, olha que legal, né? É isso mesmo. Então a ansiedade, quando ela está num grau mais elevado, ela sempre distorce um pouco esse nosso senso de percepção e realidade, né? Então por isso que geralmente quando eu tenho um desafio dentro da sala de aula, né, eu tenho essa tendência a sofrer muito quando eu não monitoro melhor, né, esse grau de ansiedade, e também quando eu não monitoro melhor os pensamentos, eu não questiono um pouquinho esses pensamentos, né, porque muitas das vezes os pensamentos de um ansioso, a maior parte deles é distorcida, né, ele catastrofiza muito, ele aumenta muito, né, aquela situação. Então às vezes eu olho sempre uma situação como no final com um resultado sempre negativo, por exemplo. É importante falar também que muitas pessoas elas veem a ansiedade como uma frescura e, consequentemente, isso dificulta tanto a compreensão de alguém que está passando por isso, quanto as formas de lidar com o tema. Sobre isso, você poderia nos falar quais são os principais sintomas físicos e emocionais que uma pessoa com ansiedade apresenta? Sim, então, a gente sempre costuma dizer que a ansiedade ela vai atuar em 4 dimensões, né? A gente vai falar do corpo, das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos, né? Então, assim, pensando nessa parte física, né, e fisiológica, quais são os principais sintomas que a gente identifica na ansiedade, né? Primeiro, a falta de ar, né? Geralmente quando a pessoa fica um pouco mais ansiosa, a tendência é ela realmente se sentir ali, né, com falta de ar, ela vai respirar, né, de uma forma mais acelerada, que a gente fala que acontece a hiperventilação respiratória, né? Isso consequentemente afeta, né, a parte realmente aí cardiológica, ela começa a ter taquicardia, que é o coração acelerado, aquela palpitação, ela sente também dor de cabeça, dor muscular, né, formigamentos às vezes pelo corpo, e a insônia também é um sintoma fisiológico, na verdade, e também ele é muito presente, né, e aparente também. Em relação aos sintomas emocionais, né, a gente percebe que a tristeza ela é muito frequente, né, o nervosismo, irritabilidade é muito comum também, né, um outro sintoma emocional, os medos irreais, como a gente conversou, né, às vezes a pessoa começa a ter um medo como se ela estivesse sempre em situações ameaçadoras, mas aquele medo realmente não tem um objeto real, né, então começam aí a ter medos irracionais. E a falta de paciência, a impaciência também é um sintoma emocional também muito presente, né, quando a gente está com um nível de ansiedade muito alto. Em relação à questão cognitiva também, né, alguns sintomas relacionados à questão do pensamento, que são muito aparentes na ansiedade, a gente pode aqui listar, né, a indecisão, a pessoa tinha uma tomada de decisão muito boa antigamente, quando ela começa a ficar no nível mais alto de ansiedade, ela começa a ficar mais indecisa, não sabe muito bem mais o que decidir, tanto faz para ela, né? Ela começa a ter dificuldade de
de concentração, por exemplo. A baixa concentração é um sintoma cognitivo também da ansiedade, memória fraca, essas preocupações frequentes, né? Eu fico vivenciando uma preocupação o tempo todo, ruminando aquilo, pensando no meu futuro, ainda nem aconteceu, já prevendo lá na frente, né? E os pensamentos repetitivos e acelerados também podem ser sintomas cognitivos da ansiedade. Sobre os sintomas comportamentais, quando a gente fala do comportamento, que é muito aparente, né, como um sintoma da ansiedade, a gente pode falar da impulsividade, né, a pessoa fica mais impulsiva, a agressividade também aparece, essa fala acelerada, a pessoa parece que quer ir falar, responder e sair correndo, né, ela começa a ter dificuldade para falar também diante das pessoas, né, de verbalizar, e a procrastinação também, né, pode ser um sintoma aí bem comportamental da ansiedade, né? A pessoa não consegue concentrar, não consegue fazer as coisas, vai deixando sempre para amanhã, vai deixando para depois e acaba que ela tem grandes prejuízos aí na vida diária dela, né? Então a gente pode determinar esses 4 níveis, né? Corpo, emoções, pensamentos e comportamentos, né? Mayara, no seu ponto de vista, por que temos um aumento tão grande de casos, né, de ansiedade no meio acadêmico? Bom, assim, a vida acadêmica ela vai trazer inúmeras mudanças, na verdade, né, na vida das pessoas, né, e essas mudanças elas podem resultar num nível muito alto, né, de ansiedade e de estresse, por exemplo. Eu listei aqui algumas mudanças que podem acarretar e talvez influenciar, né, nesse aumento. O primeiro deles seria essa questão do estilo de vida estressante, essa rotina muito corrida, né, que os acadêmicos começam a ter, né, nesse primeiro momento. Outra questão é a adaptação, né, ao novo ambiente também, que seria esse desafio de estabelecer novos vínculos afetivos. Então, para mim, é um fator bem importante, porque quando a gente chega na universidade, a gente não escolheu, talvez, aquelas pessoas para conviver, a gente está ali num novo ambiente, tem que se adaptar, né, ao novo ambiente, à nova casa, né, às novas pessoas. Você tem esse desafio de estabelecer esses novos vínculos também com as pessoas. Isso é difícil também, né? E outra questão que influencia seria esse ambiente de pressão e instabilidade. Você chega na universidade, você tem muita pressão, muita cobrança, né? Esses trabalhos acumulados, as provas, prazos curtos, né? Cobrança, competitividade, tudo aí, querendo ou não, influencia também no aumento do nível de ansiedade, por exemplo. Em relação à questão da nova metodologia de estudo, né? A gente sai aí de uma metodologia tradicional, né? Onde o professor é aquele protagonista ali da fala, o holofote está nele, e aí de repente você vem desse modelo para um modelo onde o holofote é o aluno, é o acadêmico, né? É você que agora tem que se expor, é você que tem que se expressar. Então a gente vem aí, por exemplo, um contraste, se a gente for pensar, né? A gente sai desse modelo antigo, que me era mais confortável, porque a fala e o protagonismo era do professor, e agora eu sou a protagonista, né, dessa fala. Então, querendo ou não, a metodologia ativa, ela impulsiona o aluno realmente a se expor, a expressar suas opiniões, expressar seus sentimentos e se colocar ali. Então, quando ele se vê como ponto central e como protagonista, isso é um pouquinho complicado, né? Porque se a pessoa já não tem essa habilidade, ela não teve essa habilidade a vida toda no ensino médio, né, no ensino fundamental, nem na educação infantil, ela não foi ensinada, né, a ter esse protagonismo, por exemplo. De repente ela vem para a universidade, encontra esse desafio, então chega aqui, ela vai ter que aprender realmente assim, né, de uma forma muito rápida. Então a gente sofre quando a gente tem essa mudança drástica, né, é uma coisa bem complicada. Então, quando a gente veio da pandemia, quando você fala da pandemia, né, vocês passaram, por exemplo, principalmente quem ainda estava... Realmente, né, essa mudança de metodologia é um impacto muito grande para o aluno no começo do curso. Além disso, né, a pandemia, você acha que ela influenciou também nesse contexto, de alguma forma, né, no quadro de ansiedade das pessoas? Na verdade, influenciou bastante, né? A gente percebe que o número de casos de pessoas com ansiedade no mundo, né, chegou a mais de 264 milhões, por exemplo, hoje, né? As últimas pesquisas indicam que o Brasil hoje é o primeiro lugar, né, em transtornos de ansiedade, por exemplo, no mundo. Hoje, nós somos o país mais ansioso do mundo,
né? Então a gente tem que começar a pensar aí realmente que tem alguma coisa que está fora do lugar. Então a pandemia sim trouxe muitas mudanças, né, para a nossa vida, e a gente está começando a colher agora, né, as consequências desses 2 anos aí, que foi um turbilhão de coisas. A gente perdeu pessoas, veio insegurança, a gente ficou trancafiado em casa praticamente 2 anos, né? Às vezes fazendo atividade remota, perdeu o contato com pessoas também, a gente perdeu um pouquinho dessa habilidade de convivência, e aí de repente acaba, né, esse período que a gente está torcendo para que realmente tenha acabado, e a gente volta para o convívio social. E principalmente, né, os acadêmicos, eles são, né, vêm aqui para a universidade, precisam voltar a essa convivência com pessoas, precisam encarar esse novo método também, né, a nova metodologia, né, precisam lidar com essas inseguranças em relação ao futuro. Será mesmo que é isso que eu quero? Será que é realmente que é essa vida profissional que eu quero seguir? E aí vem a autocobrança, né, aquela cobrança que eu tenho de mim mesma, assim, a respeito de que tenho que dar conta das coisas. Então tudo isso na verdade colabora, né, para que o nosso nível de ansiedade e estresse aumentem também consideravelmente, né? Eu penso que a ansiedade ela está muito relacionada à questão do controle, né? Toda vez que realmente eu estou no nível de ansiedade grande, é como se eu estivesse perdendo o controle do meu corpo, né? O controle da minha própria vida. Então isso contrapõe muito aquilo que a gente tenta sempre manter na nossa vida, que é o controle, né? Que a gente planeja, quer fazer tudo, que aconteça tudo igual ao que a gente planejou. Só que às vezes quando a ansiedade bate forte, é o nosso corpo dizendo pra gente, né? Alguma coisa tá fora do lugar, né? E aí a gente também tá começando a pensar que eu tô perdendo o controle. Então isso, quando eu entendo isso realmente me afeta de uma maneira muito, muito profunda, né? Isso pode realmente trazer aí um desequilíbrio pra minha vida diária. Bom, com tudo que nós estamos conversando, Mayara, quais cuidados você acha que os docentes e o corpo técnico podem ter para auxiliar esses alunos? Bom, a primeira dica que eu daria seria tentar construir um ambiente de acolhimento e de escuta, né? Essa parte mais humana nas nossas relações, né? Tanto profissionais, acadêmicas, elas são importantes, né? Às vezes o professor está lá como agente que passa o conhecimento, mas em contrapartida o aluno também faz parte dessa construção. Então eu entendo que às vezes a gente também tem esse lugar de acolhimento, a gente poder olhar o nosso aluno, né, como uma pessoa que também tem as dificuldades dele, e a gente poder identificar essa necessidade, né, é muito importante. A gente só vai conseguir identificar, né, para poder contribuir e ajudar de alguma forma, se a gente tiver realmente esse olhar realmente mais acolhedor, esse olhar um pouco mais minucioso, né, essa escuta mais atenta do outro, né, isso é muito importante também. Uma outra dica seria estimular o estudo sem sobrecarga, né? Eu acho que a gente está vindo para a universidade já com aqueles pesos todos. Por quê? Porque a gente está associando aí o estudo, né, a sobrecarga, né, a adoecimento, e na verdade não. A gente tem que realmente mostrar para esse aluno, na verdade, que o estudo ele é importante para a construção do conhecimento dele, mas que não necessariamente isso tem que trazer uma sobrecarga para a vida dele, um peso, né? Então eu acho que é importante. Uma outra dica seria a gente tentar fazer dentro da própria sala de aula, ter alguns momentos para a gente relaxar um pouco, né? Exercitar algumas práticas relaxantes, por exemplo, na turma, né? Tirar alguns momentos para ter um intervalo, para conversar, né? Para fazer alguma atividade de relaxamento em sala de aula. Inclusive tem uma aluna com uma proposta aqui dentro da universidade que ela tem essa sugestão de fazer uma atividade baseada na educação física, né? E proporcionar alguns momentos de relaxamento, né? Aqui dentro da instituição também. Outra dica seria incentivar hábitos saudáveis e de lazer, né? Quando você chega na universidade como acadêmico, você generaliza a sua vida como se fosse só a UEPA, só a universidade. E a gente precisa entender que a nossa vida tem várias outras áreas que a gente também precisa desenvolver lá fora, né? Nossa vida diária de lazer, a gente precisa ter um tempo saudável pra gente descansar também. Então isso é importante. E aqui dentro da universidade, né, os acadêmicos eles têm essa possibilidade porque tem vários projetos aqui, né, que incentivam, né, vocês participarem dessas atividades, e é importante também. Uma outra coisa também que é importante a gente fazer, né, é realizar atividades físicas aqui mesmo dentro da universidade. Uma outra oportunidade também que a universidade dá para vocês. Eu acho que é muito importante a gente não esquecer dessa parte.
E a última também é falar sobre ansiedade, né? Falar mais sobre esse tema, porque quanto mais a gente fala, né, mais conhecimento as pessoas têm, né? E mais facilidade as pessoas têm realmente de começar a se identificarem e até procurar ajuda também, se elas sabem realmente por quê. Porque quando a gente não sabe, a gente fica com medo do desconhecido, né? A gente acha que é uma coisa que a gente não pode lidar ou a gente não pode enfrentar. E na verdade, quando a gente conhece a respeito daquilo, consequentemente a gente vai ter mais facilidade para aprender a lidar com aquilo, reconhecer que está passando por uma dificuldade e também tentar procurar ajuda, né? Isso facilita bastante. No geral, então, quais dicas, né, você daria para um discente com essas dificuldades? Bom, primeiro, quando a gente está ansioso, a primeira coisa que a gente sofre, né, que é afetado, na verdade, em relação à questão fisiológica do nosso corpo, né? Então, a primeira dica que a gente dá é sobre a respiração. A gente tentar controlar a respiração, tentando respirar sempre lentamente, né? Puxando aquele ar profundamente pelo nariz, inspirando, né, pelo nariz, soltando esse ar pela boca. Então, a respiração ela é muito efetiva, né, para a gente equilibrar esses sintomas fisiológicos da ansiedade, que é a primeira coisa que mais ocasiona medo, na verdade, né, numa pessoa ansiosa, por exemplo. Em relação aos exercícios físicos, é uma coisa que a gente fala que é muito potente, né, a prática do exercício físico quando a gente está num nível de ansiedade muito alto. Por quê? Né, porque os exercícios físicos eles vão estimular, na verdade, né, o nosso corpo a produzir mais endorfina, serotonina, né, e outros hormônios que eles vão ser responsáveis por regular, na verdade, o nosso humor. Então é muito importante a prática da atividade física, né? Outra coisa, a questão da alimentação, né? Tenham uma boa alimentação, alimentem-se bem, procurem obedecer os horários da alimentação de uma forma correta, né? Outra coisa, outra dica para os acadêmicos, não deixem para estudar na última hora, gente. Deixar tudo para cima da hora gera muita ansiedade na gente, né? Então a gente pode tentar realmente se organizar. Eu sei que é difícil, mas se eu tenho pelo menos 1 a 2 semanas antes, eu não deixo para fazer na madrugada da véspera, né? Eu tenho que fazer isso com muita antecedência, porque quanto mais eu procrastino, deixo para depois e para próximo, isso vai gerar no meu corpo um nível de ansiedade bem mais alto. Então não deixe para estudar na última hora, seria uma outra dica, né? Outra coisa, se eu me perceber muito ansioso num ambiente muito cheio dentro da universidade, né? Uma dica que a gente dá, procure sair um pouquinho, né? Bebe uma água, procure um lugar tranquilo, mais reservado. Isso não é uma forma de fugir, mas é uma forma realmente da gente procurar se tranquilizar, né, nesse momento. Outra coisa, relaxe, né, ouça música para se distrair também. Aqui a universidade ela tem ambientes aqui, né, muito propícios para isso. Então se eu perceber que eu estou mais ansioso, inquieto, né, eu tento sair um pouquinho, dou uma caminhada ali fora, né, coloco uma música boa que eu gosto para ouvir e tento relaxar melhor. E a outra coisa que a gente sempre fala também é sobre a gente tentar fazer um exercício mental, principalmente quando eu estou naquele nível maior de ansiedade, por exemplo, né? Que eu percebo que parece que a qualquer momento eu posso estar perdendo o controle do meu corpo. Então a gente fala que fazer o exercício mental, né, ajuda muito a gente se manter focado no presente, na realidade. Por quê? Porque quando a gente está no nível de ansiedade maior, a tendência é que a gente hiperfoque, né? Coloque todo o nosso foco naqueles sintomas de ansiedade. Isso vai gerar mais medo na gente, mais perda de controle, sensação de perda de controle. E aí é como se fosse uma bola de neve, né? Que aí eu perco realmente totalmente o controle. Então eu tenho que fazer o contrário disso, né? Então quando eu faço esse exercício mental, né, para eu focar no presente, eu ajudo a equilibrar um pouquinho essa ansiedade. Então, como é que eu poderia fazer? Eu faço 3 coisas. Quando essa ansiedade vem forte, bater, eu tento fazer primeiro, né? Eu tento ver 3 coisas, identificar 3 coisas na minha frente que eu estou vendo, né? É uma forma de eu sair um pouquinho aí desse foco de mim, da ansiedade. Eu tento olhar ao meu redor e identifico 3 coisas, por exemplo, que eu estou conseguindo ver naquele momento. Um outro ponto, eu tento identificar 2 coisas que eu consigo tocar, né? Um celular, uma caneta, o que tem ali. Eu tento tirar esse foco da ansiedade. E por último, eu tento sentir alguma coisa que me traga um gosto, um sabor diferente. Eu bebo minha água, eu bebo meu café, um refrigerante, né? Eu tento me distrair, na verdade. É uma forma não de eu fugir da ansiedade, mas se eu percebo que ela está lá, então eu sei que está lá, ok, eu não fujo dela, mas eu crio alguma estratégia, né, para tirar aquele foco,
Por quê? Porque cada vez que eu foco mais, essa ansiedade cresce. Cada vez que eu tiro o foco dela, a tendência é que ela reduza. Então, eu acho que essas são umas dicas muito importantes para a gente utilizar dentro da universidade, né? Quando a gente está no nível de ansiedade bem mais pesada. E aquela questão, né? Outra dica, quando eu não consigo mais lidar com isso, que eu percebo que ela está num nível, num grau bem exagerado, eu tenho que pensar que eu preciso de ajuda. Né? Converse com alguém, converse com um amigo, converse com sua família, compartilhe, não carregue esse peso só para você. E se isso não ajudar e não resolver, procure um profissional, né? Um psicólogo, né? Algum profissional da sua confiança que também vai poder te ajudar, vai poder te instruir, né? E te acolher da forma, né? que vai trazer ganhos futuros para sua vida, né? E para sua qualidade também de vida. Que legal, Mayara. É muito importante mesmo que a universidade oferte aos alunos esse suporte psicológico. E é isso, gente. Nós agradecemos a participação da psicóloga Mayara e esperamos ter contribuído de alguma forma. Gostaria de falar alguma coisa, Mayara? Na verdade, eu só quero agradecer a equipe, né, por trazer esse tema, né, para dentro da universidade, essa discussão, essa busca de conhecimento, né. Isso vai ajudar outros acadêmicos também que podem estar passando por alguma dificuldade nessa área e talvez não saibam, não tenham conhecimento sobre o tema. E também obrigada por vocês estarem aí disseminando, né, a importância do cuidado com a saúde mental. E obrigada também por estar divulgando um pouquinho do trabalho, desse suporte que o campus hoje dá, né, para os acadêmicos. E saibam que vocês, precisando de ajuda, né, tem um lugar de espaço e acolhimento, que é o serviço de psicologia, que vai estar sempre de portas abertas, né, para vocês, né, quando vocês sentirem necessidade em procurar o serviço, né? Só tenho a agradecer mesmo e parabéns pela iniciativa e pela contribuição. Obrigada, Mayara. A gente que agradece, né, por você ter aceitado o nosso convite. É isso, pessoal. Obrigada por ter nos ouvido. Obrigada, gente. Tchau, tchau.